Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para um podcast muito especial, Conexão Cristã. Sim, o início de um projeto do coração de Deus que vai muito edificar a tua vida. Nós estamos aqui a receber nesse dia o pastor Stefane Santos e é uma alegria, né, nessa abertura desse podcast, poder receber o pastor para um bate-papo. Nós temos algo de Deus para o teu coração, então fique ligadinho aqui. Eu já quero te pedir um favor. Vai lá, se inscreva no canal, vai lá, compartilha com seus amigos para que mais e mais pessoas sejam edificadas. Então, o que é bom, o que é de Deus, não guarda só para você, não. Compartilha com o máximo de pessoas e seja instrumento de Deus na vida do outro. Tá bom? Pastor Stefane Santos, muito bem-vindo. Uma alegria te receber aqui no podcast Conexão Cristã. E fique à vontade. Olá, querida irmã, Amém. amiga, pastora Jaqueline Félix. Amém. O prazer, a honra é toda minha de estar aqui, inaugurando esse podcast, né, o Conexão Cristã. Isso. Hoje é o primeiro, né, Isso. podcast. Quero agradecer a você, querida amiga, agradecer também ao pastor Tony, que fez esse convite especial para estarmos aqui. Estamos aí à disposição das perguntas, né, para falar sobre o que Jesus está fazendo. Glória a Deus. Então vamos começar. Pastor Stefane, né, está na direção de um ministério há 12 anos, né? O senhor estava comentando, que é 11 o anos. Cristo em Voz, né? Isso, Ministério Internacional Cristo em Voz. Que benção, né? E como que foi esse início do ministério? O senhor é itinerante, né? Saía viajando a nação aí pregando o evangelho. Conta um pouquinho sobre o seu lar cristão e como Deus fez tudo acontecer, se nasceu no lar cristão. Conta um pouquinho pra gente sua história, pastor. Ok. O meu lar é um lar cristão. A minha família são famílias oriundas da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus de Cabuçu, ela é uma igreja fundada por membros da minha família, por parte de pai, por parte de mãe também. Hoje, lá na Assembleia de Deus de Cabuçu, ainda tem muitos familiares que congregam na igreja, Glória. que fundaram muitas congregações, como Fazendinha, por exemplo, aqui em Itaboraí, foi fundada pelo meu avô, Carlos Gomes. Assembleia de Deus de Montevidéu, Assembleia de Deus ali de Grande Cabuçu, aquela região ali, Grande Cabuçu, Cerâmica, Sim. foi fundada pelo meu avô Zé Batista, que era um grande evangelista. E hoje eu sou, né, oriundo de uma família cristã das Assembleias de Deus, mas os meus pais eram afastados da igreja. Afastados. Então, quando eu, na verdade, me encontrei com Jesus, a minha família, pai e mãe, não pertencia a nenhuma igreja. Entendi. Então, o Senhor me chamou, com 14 anos de idade, me batizei na Assembleia de Deus de Caluz, também congregação do Campo de Cabuçu, e antes do batismo nas águas, Jesus me batizou com o Espírito Santo. A obra foi rápida, começou, né, através de um amigo meu que me levou para a congregação do Caluz, o Wellington Teixeira, que foi meu pai na fé, né? Ele até brinca até hoje, que é meu pai na fé que me ganhou para Jesus, tem esse troféu, né, na mão dele aí. E eu comecei a pregar o evangelho já também com os 14 anos. Que benção. Jesus me batiza com o Espírito Santo, eu já rápido me integrei à igreja, né? Eu gostava de evangelismo, gostava muito de pregar, na obra, né? de ver pregadores, né? Eu tinha uma alegria muito grande quando alguém dava uma boa palavra, eu gostava de observar e imitar também os pregadores. Eu tinha várias fitas cassetes, tinha
pastor que eu gostava muito, pastor Vanderlei Carceliano, e eu copiei a mensagem do pastor Vanderlei Carceliano na íntegra. Eu pregava como o pastor Vanderlei Carceliano. Vou contar até uma história aqui. Conta. Eu peço aos irmãos aí que não riam, né, de mim, mas eu tinha tanta vontade de pregar, que meu pai tinha umas galinhas ródeas, né? Um galinheiro de galinha. Eu fiz um púlpito para pregar para as galinhas lá. Só que elas eram duras de coração, não aceitavam Jesus, não aceitaram, não. Agora todo mundo vai ficar sabendo. Mas quem nunca fez isso, né? É assim, né? É assim que começa. Não pregou de frente ao espelho, não imitou um outro pregador. Eu imitava o pastor Vanderlei Carceliano, mas esse era o meu desejo e já era uma chamada para pregar. E com 15 anos, eu já preguei na minha primeira festa, Assembleia de Deus de Montevidéu. Lembro como se fosse hoje, meu avô me levou até lá e eu ministrei a primeira vez numa festa. Hoje eu vou fazer eu tenho 45 anos, então são 30 anos, né? É verdade. Já seguindo a Jesus, pregando a palavra de Deus de forma ininterrupta. Glória a ininterrupta. Que idade. Pode continuar? Fica à vontade, fica à vontade. E casei muito novo também. A obra que Deus fez na minha vida, querida amiga Jaqueline, foi muito rápido. Casei com a pastora Joelma, né? Sua amiga Joelma. Quero mandar um beijo, um abraço. A Joelma, minha esposa querida, uma grande pregadora também. Tem saído aí para pregar vários eventos. Já pregou na sua igreja, né? Isso, foi lindo. E a senhora já pregou também na nossa. Lindo. Quero mandar um abraço, um beijo para minha filha Sofia. Nós casamos muito novo, com 19 anos para 20. Meu pai teve até que assinar, porque Deus tinha uma obra rápida a fazer e veio um amadurecimento também rápido na nossa vida. E com 22 anos, eu fui consagrado ao Santo Ministério. Olha só, tremendo. Foi um dos pastores mais novos a ser consagrado pela convenção no Brasil, pela CGADB e pela Confraderge, Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil, através do pastor Daniel Ferreira Costa, que me indicou ao Santo Ministério. Depois da minha consagração ao pastorado, virei itinerante, meus 20 anos, né? Já correndo o Brasil, quase todos os estados brasileiros. Eu já pisei nas maiores igrejas dessa nação, eu já ministrei a palavra de Deus e Deus me levou a 4 continentes deste planeta Terra para fazer a obra e a pregação do Evangelho através de uma associação que sou presidente e fundador, chamada Associação Missionária Internacional Cristo em Vós. Essa associação, nós fizemos cruzada na África, propriamente na Nigéria, um dos países mais difíceis de se pregar o Evangelho. Um dia perguntaram àquela Glória Maria, aquela jornalista, né, da Rede Globo, qual país que ela nunca voltaria, de tantos que ela foi viajando, né? Ela disse Nigéria. Só para você ter uma ideia, foi um dos países que eu fui pregar a palavra, né? Mais de 144 milhões de pessoas. Ali está o berço do voduísmo, da magia negra, do satanismo, do ocultismo. E ali a gente fez uma grande cruzada ali naquele país. Deus me deu a oportunidade para pregar para o rei de Benin City, da cidade de Benin. Então, eu posso até falar como o apóstolo Paulo, né? Que Deus me enviou para reis. Eu tenho uma foto para comprovar. E muita coisa aconteceu ali na Nigéria. E da África, Deus me leva para os Estados Unidos, fazendo cruzada em Nova York. Esses dias que eu falo tem até um tempo, mas eu estava lá em Camboriú ministrando a palavra de Deus
e estava numa biblioteca em Camboriú. Eu estava lendo o livro do pastor Billy Graham, um dos maiores pregadores do século XXI, o evangelista americano Billy Graham. E no prelúdio do livro dele estava escrito a gratidão a Deus por ter levado ele desde Nova York até uma aldeia africana para que ele fosse preconizador da palavra. Naquela hora que eu li aquela gratidão de Billy Graham, o Espírito de Deus, ali naquela biblioteca em Camboriú, disse Stefane Santos, você pode também falar a mesma coisa. Glória a Deus. Porque desde Nova York até uma aldeia africana, o Senhor tem me levado para pregar. Preguei na Espanha, na cidade de Madrid, uma reunião para mais de 18 nacionalidades, foi incrível também. Preguei em Bolívia, preguei em Índia, Deus me levou para fazer uma cruzada no norte da Índia, em Punjab. Lugar que mata pregadores. Perseguição, né? Eu estive na fronteira do Paquistão, né? Onde pegaram Bin Laden. Eu estive ali pertinho. Imagina, tinha uma reunião com mais de 10 mil pessoas. Olha quantos homens bombas tinha ali. Só misericórdia. Falando da Índia, foi um dos países que mudou muito a minha vida ministerial. A Índia e a Nigéria, de tantos os países que eu fui. Mas a gente chega na Índia para fazer... Eu vou contar como é que foi. Conta. Pode contar? Deve. Qualquer coisa me intercepta. Não, era aqui, isso viu? que eu ia pedir. Qual foi o cenário assim, marcante desse projeto, né? Que foi, às vezes, até uma virada de chave, uma experiência que... Eu acho que foi a Índia, porque eu vou contar como é que... Conta. Na época do Orkut ainda, eu estava assistindo Orkut num domingo, no meu escritório. Eu vi 2 jovens da Índia sendo mortos à paulada, que saíram do paganismo e as suas próprias famílias mandando matá-los, porque não admitiam que eles se tornassem cristãos. E eles apanhando com um pedaço de pau, o Espírito de Deus disse, você vai pregar na Índia. Olha só, até um contrassenso, né? Ver alguém morrendo, crueldade, uma barbárie, Deus. e Deus falar para você, vai pregar nesse lugar, né? E eu disse, mas como pregar na Índia? Só que começa a vir um amor, né? Dentro do coração do pastor, do pregador, algo inexplicável. E o questionamento é como pregar na Índia, se eu não sei o que é Índia, não sei onde é a Índia, se eu não tenho nada na Índia, se eu não tenho nenhuma conexão na Índia. Mas o Senhor é o Deus das conexões, né? Ele faz a ponte. Eu falei, então, se o senhor quer que eu vou pregar na Índia, o senhor me dê um missionário indiano, eu preciso de visto indiano, preciso de recursos, porque eu não quero chegar de mão vazia. Exato. Preciso de um companheiro que vá comigo para a Índia, preciso de um missionário que me ajude, brasileiro na Índia, que me ajude como intérprete. Isso. E, Jaqueline, Deus fez tudo. Deus deu glória. Tudo. E os pedidos meio difíceis, né? Só Deus mesmo. Com uma semana, através do mesmo Orkut, eu tive a conexão com o missionário. Glória. Coisa assim... De Deus. Né? Pastor Thomas Chaco, ele que estava fazendo um trabalho lá no norte da Índia, no Punjab, na cidade de Amritsar, e ele entramos em contato. Imagine o Google, eu não sem saber falar dialeto, sem saber falar inglês, ele sem saber falar o português, e a gente com muita dificuldade de comunicação, mas o Senhor, Deus nos alinhou como missionários, e um pregador brasileiro. Consegui um intérprete também, glória a Deus, que trabalhava com missões na Índia. Esqueci agora a agência missionária. Meu Deus, saiu da minha cabeça agora, eu vou lembrar. Mas toda a providência o Senhor
Enviou. o recurso financeiro e um companheiro, né, pastor Tevaldo, aqui de Rio Bonito. Deus levantou, que é difícil, né? Quem vai investir numa passagem Exato. caríssima para a Índia? Quem vai investir Verdade. levantando recursos para um povo que você nunca viu, nunca conheceu? E Deus mandou tudo e chegamos na Índia. Consegui o visto indiano, que é coisa muito difícil. Até eu estava na Índia, estava pregando numa cruzada, que você não vai fazer só cruzada, você tem que fazer ação humanitária, Exato. né, dar comida àquele Social, povo, né? levar recurso financeiro, e nós tivemos que levar muito recurso. Eu levei um notebook, que era um presente caríssimo, né, para o missionário na época. Entendi. Dei celular para os missionários, ajudei lá as viúvas pobres, selecionando viúvas pobres, alimentamos uma multidão, fizemos tivemos todos os gastos da cruzada pago pelo nosso ministério, pela Associação Missionária Internacional Cristo em Voz, e fizemos. Eles estavam numa chopanazinha, o ministério do pastor Thomas, que cuida de crianças lá, os Dálates, os filhos dos Dálates. Você sabe o que é Dálat? Não. São os miseráveis da Índia. Eu não sei se vocês já ouviram um filme indiano, aqui no Brasil chama Eu Quero Ser um Milionário. Não. É muito famoso esse filme indiano. Lá é cachorro sarnento. Os Dálates são os miseráveis da Índia. Por exemplo, lá na Índia existe um Deus supremo chamado Deus Brahma. São mais de 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas. São mais de 1 milhão de deuses. É o lugar que tem mais deuses, né? É a Índia. Para você ter uma ideia, à tarde o céu fica em 3 cores de tanto incenso. Tem sacerdote do hinduísmo, né, que é a religião oficial. A maioria lá, 90% são hindus, né, na Índia. Então existe um templo em cada esquina, pessoas que adoram a rato, a vaca, a cobra, a macaco. São tudo deuses lá, né? Deuses em processos de karma. Então, a água não se bebe, o ar não se respira, a comida não se come, né? Pra gente aqui, né, do Ocidente. Então, Deus me leva para lá para fazer uma cruzada, e num momento muito difícil, o pastor Thomas disse: olha, o pregador Paul Naresh, que veio pregar, uma reunião com mais de 20 mil pessoas em Punjab, Paul Naresh, mataram ele, pastor Stefano, que lá matam pregadores, né? Quebraram um termômetro e colocaram mercúrio no copo, no chá dele. Ele ficou ali entre o espaço da cruzada e foi assassinado. E me mandou o cerimonial fúnebre de Paul Naresh, e eu já com a viagem marcada para minha cruzada. Eu pregaria na mesma cruzada que Paul Naresh, um dos maiores pregadores indianos. Imagina a cruzada para 20 mil pessoas. Tinha mais de 500 endemoniados na cruzada. Misericórdia. E para você ter uma ideia lá, o trabalho é tão arriscado que os obreiros trabalham com burduna e 12 na mão, os obreiros da igreja. Atento. Por causa dos ataques, né, dos hindus e dos sikhs. Tem muito ataque, então para contra-atacar eles têm que fazer fisicamente. Então a igreja lá é a igreja perseguida. É uma igreja que faz parte da janela 1040, né? A igreja perseguida. Meu pai. Hoje faz aí um projeto radical, muito legal, onde bota a igreja perseguida para um cara cru, né, de evangelho, e viver a igreja perseguida. Mas eu vivi na íntegra, viu a realidade, tanto na Nigéria quanto no norte da Índia, a igreja perseguida, né, onde cristãos são cozinhados vivos, né, são decapitados, são levados para contanes de 50 graus e são lá queimados vivos, né, ele e suas famílias. E mataram esse pregador, o Paul Naresh, e aí, pastor, o senhor vai vir mesmo? E a gente foi buscar Deus, eu fui para o monte orar, ocultando as dificuldades da viagem, né, dos riscos da viagem. Exato. Mesmo assim, eu fui para lá. Tive que usar um pseudonome, não podia usar o meu nome.
né? Porque eu estava num lugar onde mata pregadores, de muito risco. E o missionário Thomas Chaco, pelo amor de Deus, tem que proteger o pastor. Certo. E porque já mataram outros pregadores, tem 2, 3 meses aqui. Imagine você estar num lugar desse. Exato. Que mata um pregador, árduo. cheio de homem-bomba do teu lado. Imagine, né? Que caçam missionários. Eu falei que eles estavam na Chopana porque eles trabalham com os Dálates. Os Dálates é como se fosse a poeira dos pés de Brahma. Por exemplo, a cabeça de Brahma representa a classe presidencial da Índia. Que presidenta lá é uma mulher que é a nora de Gandhi, Mahatma Gandhi. Tem o tronco que representa o poder empresarial da Índia, tem as pernas que representam outra classe social e tem a poeira dos pés de Brahma, que são os Dálates. Eles acreditam que são poeiras dos pés de um Deus. Eles acreditam, por ser Dálates, eles são miseráveis. Esse filme Cachorro Sarnento, que aqui no Brasil chama Eu Quero Ser um Milionário, né? É um rapaz indiano que ganha lá um prêmio numa televisão de muitos milhões de rúpias, né? Que é a moeda indiana. E o que fazem com as crianças lá? Pegam colheres quentes, cegam as crianças, né? Para elas viverem como pedintes. Os Dálates, se você chegar com uma nota de $10, você compra quantas crianças você quiser na Índia. Eles acreditam que são poeiras do pés de um Deus. E são mais de são milhões de Dálates. Então, pastor Thomas e muitos missionários trabalham com o quê? Os missionários trabalham com os Dálates, os miseráveis da Índia. Eles têm asilo, têm lá creches, né? E trabalha com as crianças rejeitadas. Você não precisa mostrar $10, não. Se você falar que vai tirar uma criança do dialeto, vai dar um inglês a ela, uma cama a ela, você leva quantas crianças você quiser. Meu Deus. Quantas mães falaram para mim assim, leva minha filha, leva o meu filho, por favor, leva o meu filho, porque não tinham o que comer. Né? Para tentar socorrer essa criança, exatamente. Né? Então, é um país com uma miserabilidade muito grande, porque eles acreditam que são poeira dos pés de um Deus supremo do hinduísmo. E sabe qual é o serviço do Dalit? Catar excremento, porque eles fazem lá necessidades fisiológicas nas ruas. Então o Dalit, ele tem uma sandalinha, um pó que ele tem que comprar para colocar em cima do excremento, uma pazinha. E se o pai dele é um catador de excremento, ele também será um catador de excremento, porque ele é um Dalit. Ele não tem expectativa nenhuma de futuro. Então imagina a igreja... Tudo por causa da crença, né? Exatamente. A igreja chega lá e fala que você não é poeira do pé de nenhum Deus, você é filho de um Deus. Faz revolta né? geral, né? E o nome desse Deus se chama Jeová. E o Salvador desses Dálates se chama Jesus. Por isso que o Evangelho está chegando lá. Né? Com muita dificuldade, muita perseguição, mas está chegando. É um país, como eu disse, com milhões de deuses. Né? Mas fizemos a cruzada, bênção para Punjab, ajudamos os missionários autóctones, os nativos, fizemos a ação humanitária, dando bíblias lá no dialeto, alimento, ajudando os missionários que estavam lá no fronte de batalha. A nossa viagem marcou tão fortemente o nosso ministério que eu trouxe um documentário da Missão Índia e aqui no Brasil começa a tocar no coração dos pastores do Brasil para investir na igreja indiana. E hoje, aquela chopanazinha com 2 quartozinhos, que eram a crechezinha lá, que o pastor cuidava de algumas crianças. Hoje existe um grande prédio. Glória a Deus. Um grande prédio lá, para a glória do nome do Senhor. Glória a Jesus. Com vários pastores e missionários. Fazendo a obra. Aquelas crianças que eu vi lá, que foram cirandadas as famílias para que aquelas crianças fossem escolhidas para creche, hoje viraram pastores e missionários.
e muitos pastores se levantaram ao projeto Pastor Thomas. Pastor, não sei se você conhece, pastor da Betel, pastor Paulo Afonso Generoso, Já ouvi falar. da Rádio Melodia, ele prega às segundas-feiras. Ele assistiu um DVD da Índia meu, com ele como outros pastores, disse assim, pastor Stefane Santos, Deus mandou adotar esse missionário indiano seu. E nós trouxemos ele ao Brasil, através do pastor Paulo Afonso Generoso, que até hoje mantém o trabalho missionário. E a Índia hoje, aquele projeto que eu fui visitar alguns anos atrás, hoje existe um grande projeto, uma grande creche, uma grande igreja, com vários missionários. Sim. Então, isso me traz muita alegria saber que Deus me enviou lá. Isso. Né? Foi o início, né? Foi o início. Para que hoje chegasse a essa estrutura que o senhor está relatando. E hoje a Associação Missionária Internacional Cristo em Voz virou igreja. Glória a Ministério Deus. Internacional Cristo em Glória a Voz. Infelizmente, tive que dar um stand-by nas missões transculturais internacionais, né? Fiz trabalho na Bolívia também, foi muito bom, implantação de igrejas, ajudando a igreja, trabalhando com ministério lá na Bolívia, de Madureira, mas aprove ao Senhor hoje Tempo, né? a gente parar e iniciar um trabalho do zero, que é o Ministério Internacional Cristo em Voz. Exato. Que Tem um completamente tempo, né? Eu creio de um tempo determinado para todas as coisas, Sim. né? E o Senhor Jesus já estava estruturando o pastor Stefane para esse tempo de apacentar, né? O rebanho, de cuidar da obra. E 11 anos, né? 11 anos. Essa experiência de pastorear, né? Alguma experiência, alguma situação que o Senhor Jesus... Eu creio que tem muitas, né? Sim. Mas algo marcante que o senhor deseja compartilhar, né? A gente está aí, nossa história 7 anos fizemos no Ministério Despertai. Sim. Processos de guerra, é uma igreja voltada à libertação. Então, muitas situações de pessoas manifestarem e ali Deus moldar, né? Deus tratando, Deus capacitando. Eu lembro de situações, vou passar para o pastor, eu lembro de uma situação que a gente passou, ficamos até 3 horas da manhã num cenário de guerra espiritual. 4 pessoas manifestadas. Aí, à meia-noite, 2 Deus libertou e ficamos com 2, 3 horas da manhã. Quando bateu 3 horas da manhã, porque eu vejo também o mistério, né? Esses horários de guerra. Então, são cenários que Deus nos permite passar para nos moldar e nos levar ao propósito dele. Que às vezes a gente não entende, às vezes a gente acha que, Senhor, eu não, né? Mas tudo tem um propósito, né? As viagens, as histórias, né, que edificaram o Senhor e muitos outros pastores, né? Esses relatos, esses vídeos que viraram, né? Isso edifica. E eu creio que esse tempo foi para o tempo de hoje. Sim. Né? Conta aí, a Cristo em Voz, a Igreja Cristo em Voz, algo que o Senhor, assim, Deus clareou na sua mente para... A visão da Igreja Missionária, Cristo em Voz, é uma visão missionária. Glória a Ainda Jesus. que hoje nossas missões sejam missões mais locais. Mas nós já ganhamos muitas almas para Jesus. Batizei muita gente, apresentei muita criança, fiz muitos casamentos ao longo desses 11 anos. Consagrei muitos obreiros. Então, estamos fazendo missões. Eu creio que haverá uma hora que nós vamos restartar de novo as missões internacionais e transculturais, que eu sou apaixonado. Né? Mas agora chegou um momento de um ciclo da minha vida. Eu já estou com 40, vou fazer 46 anos, que eu estou preparando uma geração de missionários, de obreiros, uma leva de obreiros e missionários para esse momento que a gente vai voltar. O meu sonho, meu projeto, que está no meu coração, é uma escola de missões. Glória a Deus. Uma escola teológica com a escola de missões. Hoje, preparar, né, estamos já tem 1 ano e pouco que a gente já está
como monitor do IBAD aqui no Rio de Janeiro. IBAD é o Instituto das Assembleias de Deus, Instituto Teológico, né? Que a gente está ensinando a teologia básica e o médio em teologia Eu acho que eu para fiz os obreiros. por essa aí. Fez É pelo o IBAD? livrinho azul, não é? Sim, ela é o antigo de Pindamonhangaba, onde os maiores pregadores, os mais renomados, se formaram. Eu fiz o Hidekatsu básico. Takayama, Gesiel Nunes Gomes, o príncipe dos pregadores, Silas Malafaia também, ficava interno lá em Pindamonhangaba, São Paulo. Esse instituto tem mais de 66 anos, já formou grandes obreiros para a Seara. E eu sou monitor aqui do núcleo 1548. Benção. Mais de 1.500 núcleos. Núcleos. É um pontapé inicial Com para a certeza. nossa escola de missões. Com certeza. Porque qual é o projeto? A igreja crescendo. Como eu recebi investimento de outras igrejas para me fazer missões. Eu tinha que sair como itinerante, vender o meu material, Exato. ganhar as minhas ofertas, e ali eu juntava e fazia as minhas cruzadas evangelísticas, Isso. minha ação humanitária, distribuição de alimentos, Isso. distribuição de Bíblia, A obra ajuda aos acontecendo. missionários autóctones, aos nativos, né? Aham. Hoje, eu creio que a gente vai fazer isso tudo com oferta e arrecadação do Ministério Internacional própria Cristo em igreja. Voz, que está crescendo, Em nome de né, na Jesus. cidade de Itaboraí. Ainda nós não temos congregações, não temos ainda nenhuma viagem prevista, mas futuramente, dentro do meu Em coração, nome de Jesus. vamos retomar a viagem missionária. Aham. No nosso logo está escrito Ministério Internacional, Cristo em Voz. E não está internacional à toa. Exato. Nós Tem um vamos propósito. internacionalizar a igreja local. Em nome de Não Jesus. só a associação fez missões, mas a igreja também vai fazer missões. Exato. Só que já vai fazer com o nosso povo, o povo que a gente está Uhum. preparando. Exatamente. Então a gente vai levar uma caravana da Cristo em Voz, Exato. caravana da igreja local, de obreiros que nasceram lá, que foram discipulados, Exato. que receberam a visão missionária Exato. e que irão com toda a manutenção. Aí o que a gente faz? Faz o trabalho local, não só apoia os missionários que têm trabalho ali, mas o meu projeto do coração de Deus para estar aqui, não sei se for da vontade de Deus, né, Aham. de realizar, não é só deixar o apoio lá ou a fazer o evento lá, mas abrir igrejas, Para dar abrir suporte. Cristo em Voz em vários lugares do mundo, né? E ali eu pego ali os missionários que estão desamparados, ou jovens daquela nacionalidade que queiram se entregar a Jesus, Exato. Já ao tem a reino, direção. trago ao Brasil, trago para a escola de missões. Eles ficam aqui internos 2, 3, 4 anos, preparando para serem bilíngues, preparando na visão da igreja local, preparando na visão teológica, né, das missões, e reenviando-os para a sua nação de origem, para ali abrir Cristo em Voz também, Entendi. né, para o reino nesses lugares. Esse é o meu sonho, Glória a Deus. esse é o meu desejo. Essa é a minha visão, uma visão missionária transcultural, e para isso nós precisamos aí agora só da ação de Deus. Em nome de Até Jesus. aqui, irmã Félix, irmã Jaqueline, 11 anos, nós não somos ricos, nós somos ricos da graça, Graça né? de Deus. Financeiramente, Aham. nós vivemos o milagre diário, né? E Deus nos deu uma estrutura local nesses 11 anos. Deus. E o Deus que nos trouxe até aqui, eu acho que vai realizar Com certeza. esse desejo da escola de missões, tá, né? Verdade. Aquele Esse que desejo de prometeu é fiel voltar de para novo. cumprir. E hoje parece até que a gente está meio em tobe, né? Meio escondido. Parece que eu que pregava de manhã, de tarde, de noite, hoje parece que eu estou um pouco escondido, mas é um Tempo de Deus. É um Eu tempo. entendo isso. Eu também, né, fui itinerante, não a esse nível, né?
Viajamos algumas vezes para Minas Gerais, BH, turnê de 15 dias, e região do Rio de Janeiro, algumas regiões um pouquinho mais longe, mas há um tempo determinado para todas as coisas. Eu vejo que é um tempo de Deus guardar a gente também, Sim, principalmente minha casa, minha família. Deus já falou isso, já relatou isso através de profeta. Eu te coloquei para te guardar, para te preparar. Porque o ministério, mesmo não sendo uma escola, nomenclatura nítida das pessoas, a gente sabe que a gente está aprendendo ali. Né? Eu trago por mim, pela minha casa. Né? Talvez, eu trago a minha história, tá, pastor? Não sei se é a Sim. mesma. Mas talvez se eu estivesse nessa itinerância, meus filhos não estariam enraizados como estão Com hoje. certeza. Meu casamento, não sei, meu caráter com Deus, que às vezes é tanta coisa, né? A itinerância para mim foi muito bom, Muito bom. né? Itinerância, A gente Deus. chega, Ajuda os pastores, isso, né? agora você, né? E aí, às vezes, a soberba, o ego pudesse aflorescer. Então, Deus, ele sabe lá na frente. É verdade. E eu vejo o momento, às vezes, de ser guardado por Deus. Eu tenho refletido muito nisso, que Deus me guardou e guardou os meus. Sim. Porque o que vale, né? A gente está, minha visão, da gente estar, e às vezes é a nossa casa que é o primeiro ministério, está solto. A geração de hoje, a gente fez um podcast, né, de um outro projeto, que a gente relatou sobre isso, sobre adolescência nos tempos atuais. E aí a gente trouxe essa realidade, né, dos jovens que têm se perdido, dos jovens que estão crescendo nesse meio desse mundo de perdição. Então, às vezes, né, o senhor também tem filha, às vezes aquele momento da gente estar perto, Sim. né, da gente começar discipulando os nossos, Sim. né, a gente sendo tratado. Então, essa situação que o senhor colocou de parecer estar escondido, também muitas vezes veio e vem sobre mim, mas hoje eu entendo que é Deus guardando. Até domingo Deus trouxe isso, o dia do pastor, né? E Deus trouxe isso na minha memória. Eu estou guardando você e os seus, né? Então, tudo tem um propósito, né, pastor? E eu creio que... Deus me parou com um versículo: aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel e nega a fé. Exato, é Eu estava forte. ganhando o mundo todo e perdendo a minha casa. É sério. Eu só chegava de viagem só para trocar mala e voltar. Trocar roupa suja. Minha esposa ficava, que não tinha condição de levar, só em alguns lugares, né? As igrejas não pagam passagem da esposa. As exato. que queriam você no congresso, no evento delas, não tinha condição de pagar. Então, minha filha estava encaixada para sair. Ó, Eu estava lá no Rio Grande do Sul, vinha às pressas. Eu não tinha dia dos pais, dia Natal, estava pregando. Então, quer dizer, realmente Deus me parou também por causa disso. exato. Eu ganhando o mundo todo, perdendo a minha Exato. casa, só chegava com notícia: fulano morreu, ciclano morreu. Então, minha filha não era... Você vê, minha filha nasceu, nem estava aqui. Não, eu vim correndo. Correndo, Ela está quase nascendo, eu vim correndo. E hoje, realmente, eu vejo a minha esposa muito desenvolvida, minha filha também Não totalmente aplicada na igreja, muito benção. desenvolvida. Tem um... Então, não, se eu tivesse naquela pegada que eu estaria bem, entre aspas, mas eu acho que a minha casa não estaria. E Deus realmente nos para isso. verdade. Tem pregadores aí perdendo a família, Exato, exatamente. porque não tem agenda para a família, né? Exatamente. E Por aí. a igreja em si, Cristo em Vós, passou a ser minha família. Glória a Né? Deus. Muito desafio, você sabe que é pastor. Exato. Né? Para manter uma estrutura não é Exato. fácil. Como pregador, você pensa que vai ser fácil. Eu sou um pregador, eu sou Exato. ensinador. Mas fidelizar pessoas não é fácil. Lidar com pessoas não é Você fácil, vê que né? Jesus, ele mesmo, os da sua casa Exato. foram crer nele quando? Depois que ele ressuscitou, ressuscitou. né? Os seus Verdade. irmãos carnais, né? Os seus meios irmãos. Ali aonde ele nasceu, não houve tantos milagres pela incredulidade. Verdade. O próprio Jesus diz que o profeta de casa Não tem honra. não tem honra, né? Esse aí é filho de José, esse é o filho do carpinteiro. É verdade. Então, olha onde Deus colocou a gente, Jaqueline. Verdade. No lugar aonde a gente nasceu.
no lugar onde a gente vive, É verdade. né, a nossa família. Mas o Senhor tem, de alguma maneira, nos honrado. É verdade. Pode Tem acreditar. propósito. É só olhar para trás e ver quanto já Exato. conquistamos. É verdade. Né? Não temos tudo o que sonhamos ter, mas tudo que precisamos o Senhor Deus. tem nos dado. Sempre tem a E providência de Deus, né? 11 anos de muitas conquistas. Glória a Jesus. Muitas conquistas. É claro que nesses 11 anos, se eu for parar aqui para... Igual o dia do pastor lá. Foi domingo, né? Isso. Eu falei de uma mensagem bem assim, atípica. Eu falei um pouco sobre o sofrimento do peso que é pastorear. A gente poderia falar do Laurés para pastorear, né? Da glória do pastoreio, né? A gente poderia motivar. Mas o povo também tem que saber Da realidade, né? que é Nada um peso muito exatamente. grande, né? No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. E esse peso, né, vamos dizer, não como um fardo, né, mas tem uns processos muito árduos. O né? pastor passa por coisa que um Muito itinerante não passa. Isso, e que um membro não tem noção. Porque enquanto eu era membro, eu não tinha noção da guerra de estar de frente de uma liderança. Exatamente. Porque, como itinerante, você vai lá, prega, ganha a sua É oferta. maravilhoso. Vai lá, sapeca lá, o que precisa, né? E mete o pé. Pega a mensagem que mais vende, você já sabe, já tem, querendo ou não, você já tem aquelas 5 mensagens lá. Você já vira um pregador meio camaleão, e você sabe o que cola ali. Isso é muito ruim, a gente fica um pouquinho técnico também, né? Já tá. E que o Senhor tenha misericórdia. Mas eu vou falar uma coisa, eu estou muito mais convertido agora como pastor. Não é? Muito mais. Porque, como pastor, você tem uma dependência total de Deus. Só Deus para resolver os problemas internos da igreja. Os compromissos financeiros. Que vem tudo em cima de você. Exatamente. E se der, como eu falei lá na igreja domingo, se der tudo certo, a vitória é nossa. Se der errado, o problema está na mão do pastor. Né? É verdade. E a gente é o resolvedor de problemas. Resolvedor de problemas dos outros. Além de ter que ter uma visão organizacional da instituição, da estrutura, você acaba direta e indiretamente também vivendo a vida das pessoas. Verdade. Então, todas as guerras das pessoas espirituais passam para você. Exato. Quando eu recebo alguém na igreja, oficialmente, agora eu digo a ela, agora eu sou seu pastor. Agora, direta e indiretamente, eu cuido de você. Exato. E cuidar é carregar também, né? No colo, como diz a palavra, né? E há um peso muito grande. Verdade. Você já tem os seus problemas. Imagina problema de dezenas, centenas de pessoas. Não é fácil. Problemas espirituais, emocionais, financeiros, físicos, etc. Só se o cara for um pastor mercenário, for um pastor que não tem amor nenhum. Mas quando tem, a cabeça fica em um, fica em outro, fica em outro. Olha, isso é um desgaste muito grande. É verdade. Né? Mas quando há um amor, o jugo de Jesus é leve, né? Suave, né? Então parece que tem Deus, você sente na hora, sente os 2 minutos, sente até um dia, mas daqui a pouco esquece. Parece que a glória de Deus amortece, né? É verdade. A presença de Deus te renova para você continuar. Você vê que Jesus, na noite da dor dele, na noite da traição, o que ele pega? Pega o pão e faz uma aliança com toda a humanidade. Né? Verdade. Mostrando que seria difícil, mas mesmo assim o amor de Deus nos constrange a voltar a acreditar em pessoas, amar pessoas. O momento da mesa, né? É o momento da mesa, que é um momento difícil, né? Mas vale a pena investir. Verdade. O melhor investimento são investimento em vidas, né? E quantas pessoas, é claro que ingratidão você vai ter. Alexandre Latueiro, né? Demas, amou o primeiro século. Que causou no ministério de Paulo, né?
sempre vai ter um Judas, sempre vai ter uma Exato. multidão, às vezes, que vai te abandonar por Joio, não entender o propósito, a mensagem. Faz parte, né? Faz parte. A gente não é melhor, não. Eu falei domingo mesmo da mensagem. Quem é? Olha como Elias, o maior profeta, o profeta de fogo de Israel, pediu a morte. Moisés não aguentou, né? Ciro ali. Pediu morte também. Paulo, olha quem foi Paulo, implantador de igreja, um dos maiores pastores, implantadores, missionários, morreu sozinho. Temos né? falhas, E Jesus também, todos sofreram. Você acha que nós não vamos sofrer? Claro que vamos sofrer. Nós vamos carregar as marcas de Cristo. Mas nada está para comparar com a glória que há de ser revelada. A recompensa. Há uma recompensa. O nosso Supremo Pastor tem uma recompensa incorruptível para cada um de nós. Então vale a pena. Vale a pena. Aqui vamos receber 100 vezes mais do que fazemos e no futuro ainda outras recompensas, principalmente a vida eterna, né? Verdade, pastor. Então, isso me estimula a prosseguir e eu amo o que faço, que é o pastoreio de vidas. Amém. Amo mesmo. Não tem nada melhor do que cuidar de pessoas. Ainda que tenha pessoas que não gostam de ser cuidadas, não gostam de ser pastoreadas, até a gente esquece um pouquinho. Deixa ele. Né? Continua o propósito. E você vê quantas pessoas vivem melhor. Exato. Porque você existe na vida dela. Verdade. Você existiu. Quantas a gente já levantou? Quantas a gente já recuperou através de casamento restituídos. Meu Deus do céu. E o pastor, ele é tudo, né? Conselheiro de casal, matrimonial, conselheiro de jovem, palestrante, administrador, construtor, etc. Né? É tudo. E eu sou muito feliz por ser um pastor. Glória a Deus. Pastor não é, como eu disse domingo também, falando de pastores, né? É uma chamada do próprio Deus. Não é uma profissão humana, né? Mas é uma chamada. Deus te deu nessa chamada algo que se chama o amor dele. Só o amor dele que nos constrange a fazer o que nós fazemos. E nós somos recompensados por esse amor também. Você vê uma criança abraçando você, você é meu pastor, né? E outras pessoas, né? Dizendo, pastor, meu pastor, né? Dizendo, você é meu pai espiritual. Você é uma pessoa que eu me espelho. Você é uma pessoa que eu sei que é de Deus vinda para mim. Você é uma pessoa que me alimenta espiritualmente. Uma pessoa que eu preciso ter do meu lado. Olha, com certeza. Que Deus abençoe cada pastor. Deus abençoe você também, viu? Amém. Seu esposo, Amém, viu, pastor. Jaqueline? O senhor também, pastora Joelma. Não tem sido fácil, mas é privilegiante, né? É gostoso cuidar, abraçar, obra missionária, né? Uma ação social, poder acolher a comunidade, o bairro. E as guerras são, né? A gente chora, quantas noites, mas a recompensa, o refrigério, né? O Senhor providencia e tem sido gostoso, né? A gente tem aprendido. Eu até mencionei no domingo sobre a questão de Noé, né? Que Deus deu um chamado a Noé da construção da arca e a gente vê que o chamado dele foi para a construção da arca e para salvar o máximo de pessoas. Então eu vejo como a igreja, né? Hoje, né? Deus nos deu esse chamado, né? A arca, vamos dizer, a igreja, a qual o Senhor colocou na nossa responsabilidade. O propósito é de botar pessoas, né? Salvar pessoas. Sim. Mas tem que cada um ter a atitude de querer entrar na arca. A porta está aberta, né? Por enquanto, né? Exatamente, por Depois enquanto. Depois o próprio Deus fecha a porta. Exatamente. Se a gente puxar, era aí que eu estava pensando. Que tem muitos acomodados dentro de casa, onde Deus deixa na palavra sobre estar em comunhão, né? O Cristo em casa. Se a gente for
puxar, tem assunto e tem muito, né, pastor? O Deus que te salvou, ele criou uma igreja para você Exato. congregar, para você É ser bíblico. membro do Isso. corpo, para você estar em comunhão. Exato. A maior alegria de você ir para a igreja é ver o nosso irmão lá. É ter os nossos irmãos ali. Não é a estrutura eclesiástica. A alegria ali não é É a comunhão. a tecnologia que a gente tem ali. Exato. A maior alegria são os irmãos. Exato. São as pessoas, né? E, infelizmente, Alguns o diabo ataca na mente das pessoas, né? Exato. Para não congregar. Fechar a Bota mente. tanto defeito na igreja, tanto defeito no pastor. Igreja é lugar de quê? Pessoas perfeitas. Sim. É o quê? É a olaria de Jeová. Isso. Ali que é o Senhor amassa, faz Ali barro, que Deus faz um trabalha. vaso novo. Exato. É lugar chamado de oficina de Jeová. Isso. Lugar de gente, né? É verdade. E quebrado mesmo para lá. Exato. É hospital de Deus. É lugar de gente enferma. Se Então não é lugar de permitir. gente... Jesus disse que eu não vim para os sãos. Eu vim para os pecadores. Exato. Eu não vim para quer dizer, os sãos. Eu vim para os doentes. Eu não vim para os santos. Eu vim para os pecadores. Para levá-los ao arrependimento. Então, igreja é um lugar que a palavra é ministrada. Para sermos tratados. Ali é o lugar que nós somos regados de oração. Lugar onde nós adoramos ao nome do Senhor. Então, quem não está congregando, como a Bíblia diz que é costume de alguns, né? Exato. Que deixaram de congregar, estão perdendo de serem renovados. Exato. Salmo 133. Com bom e com suave é que os irmãos vivem a união. É como um óleo precioso que desce sobre a barba, com a barba de Arão, né? A cabeça, a barba de Arão, e vai até as orlas das suas vestes. E como o orvalho que cai em Hermon. Orvalho de Hermon e o óleo da barba de Arão. Óleo significa capacitação. E orvalho significa renovação. Para que capacitação? E para que renovação? Se você não tem comunhão. Se você não está em comunhão com a igreja e com os seus irmãos, que é a igreja, você não vai ter capacitação, nem óleo, nem renovação, nem orvalho. Então, se você quer renovação na sua vida e quer que o Espírito de Deus venha te usar, você tem que estar dentro da casa. Isso aí, esteja Não é inserido. verdade? Isso aí. Quando você estiver ilhado fora, Deus não vai Não precisar vive. te renovar, Deus não vai Exato. precisar te ungir. Aí não vive sobrenatural. Aí né? perde, né? Perde. Muita gente está perdendo. Verdade, pastor. Vamos às considerações finais. Antes do Amém. pastor Stefani, a gente tem aqui uns patrocínios, né? Basada Ingrid, que tem sido aí benção nesse podcast, Conexão Cristã. Também, deixa eu ver se tem mais aqui. Acho que é só isso mesmo, até o momento. Se você quer ser um patrocinador desse projeto, entre em contato conosco, pastor Tony Luiz, e eu tenho certeza que vai ser bênção na tua vida, tá bom? Vamos à consideração final, pastor Stefani. Quero agradecer mais uma vez, né? É claro que um tempo exímio desse, a gente tem tanta coisa para falar, mas haverá outras oportunidades. Com certeza. Mas o que aprove Deus a gente falar, a gente falou. Foi lindo. Né? Espero que o Espírito Santo fale melhor aos corações. Quero agradecer ao Tony, pastor Tony, né? Quero agradecer à pastora Jaqueline por esse dia, agradecer a Deus acima de tudo, mandar um abraço a toda a minha família, pastora Joelma, minha filha Sofia, ao Ministério Internacional Cristo em Voz. Também me acompanha, né, o evangelista Bruno Franco também. Glória. Tá aí, ó, ganhador de almas, tá aqui me acompanhando. Um abraço também para ele. E fazer um convite especial a todos, né? Conhecerem a Cristo em Voz. Qual os dias de culto? São as quintas e domingos, né? Que são os cultos oficiais. Quinta-feira, 19h45, que é a quinta profética. E domingo é o culto da família, às 18h30. Todos serão muito bem-vindos. Fica ali na rua Militão Ezequiel de Araújo, lote 3, quadra 80, na Ampliação, no bairro Ampliação de Itaboraí. Tá, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Deus abençoe esse
poderoso podcast que Glória venha a Deus. prosperar Em nome cada de dia Jesus. mais. Um Muito grande obrigada. abraço. Muito obrigada, pastor. Foi uma honra recebê-lo. Que Deus abençoe seu ministério, a igreja, toda a tua família, pastora Joelma, sua filha, todos. Né? Que vidas venham ser salvas e resgatadas pelo poder da palavra de Deus. Tá bom? Uma alegria, Amém. pastor. Que você fica com Jesus e até o próximo podcast Conexão Cristã. Deus te abençoe. A paz.